A paz do Senhor Jesus Cristo, os nossos queridos ouvintes. Eu sou Daniela Monteiro e vou seguindo com vocês agora com uma entrevista flash, é isso mesmo, entrevista flash de cantores da nossa assessoria. E hoje o nosso convidado abençoado vai trazer para nós um pouquinho da sua experiência, né, como carreira, como cantor, e também contar um pouco da sua vida, da sua história e como tudo se deu início, né? Conte para nós, então, a cidade que você nasceu, como se deu o início da sua carreira. Fique à vontade para contar o que o Senhor já fez na sua vida. Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o cantor Eduardo Pacheco. Vou contar um pouquinho mais, assim, um pouquinho da minha vida, né? De onde eu vim, de onde eu nasci, da onde cidade que eu nasci, minha origem. Eu sou lá de Campos do Goytacazes, uma cidade chamada Cardoso Moreira. Antigamente não era nem cidade, quando eu era menor de idade. Fui criado lá em Cardoso Moreira, naquela área lá de Cardoso Moreira, na roça e tal. Depois vim para Campos do Goytacazes, morei um pouco lá. E sou dessa área lá de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Moro já atualmente em São Gonçalo, há 30 anos em São Gonçalo. Sou de São Gonçalo, né? A minha vida com Cristo mesmo, servir a Deus após os 45 anos que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida. E vivo para Deus, vivo fazendo a obra para Ele. Então a minha origem é de Campos do Goytacazes, cidade de Cardoso Moreira. E vivo atualmente em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Amém? Glória a Deus por isso. A vida da gente é assim, a gente não sabe, só Deus sabe, né, de tudo. Deus sabe os caminhos que nós vamos traçar, os caminhos que nós vamos. Desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, Deus já sabe de todas as coisas que vai acontecer conosco. Eu agradeço a Deus por tudo na minha vida. Que maravilha, que maravilha. E como que começou a sua carreira, o seu ministério? Você tem aí algum testemunho sobre a sua jornada com Jesus? A minha carreira como cantor começou após os 45 anos. Eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Só que antes de eu aceitar Jesus Cristo, eu estava já escrevendo, comecei a escrever os louvores que vinham que Deus me dava. O Espírito Santo já me dava os louvores para mim. E eu comecei a escrever. O primeiro louvor meu, comecei a escrevendo, caminhando no escuro. O primeiro louvor meu é Caminhando no Escuro, o nome dele. Aí veio outros e Deus foi me dando as letras e eu fui às madrugadas, escrevendo nas madrugadas. Às vezes eu chorava com a presença de Deus de madrugada. Eu sabia que aquilo ali era de Deus comigo. E Deus foi me dando mais e mais letras. Eu tenho 16 letras. 16 louvores que Deus me deu. E depois que eu estava com uns 2 ou 3 louvores escritos, e eu já estava já indo para gravação, para gravar os louvores, gravando procurando, né, lugar para me gravar, gravadora para me gravar os louvores. E um belo dia eu fui na igreja e Deus já começou a me entregar, usando pessoas para falar comigo. E eu comecei assim, fui escrevendo, aí me batizei na igreja pentecostal igreja pequenininha. Fiquei lá um bom tempo lá. E
E foi assim o meu começo, né? Comecei a escrever louvores antes de ser cristão, antes de aceitar Jesus Cristo ainda no meu coração. Eu tinha aceitado, né? Porque a minha intenção era fazer os louvores, escrever os louvores e louvar para Deus. Estava no meu coração, já estava em mim. Deus queria me usar desse jeito. E eu fui escrevendo, e hoje em dia eu tenho 16 louvores, meu próprio, graças a Deus. O meu testemunho, um testemunho que eu tenho, que é um testemunho, eu digo que é lindo meu testemunho, porque Deus é maravilhoso, Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer conosco, Ele usa como o tempo que Ele quiser, né? O tempo é dele, nós somos só um instrumento de Deus. E quando nós queremos servir a Jesus Cristo de coração, viver para Cristo, aí nós vimos que esse Deus é tão maravilhoso e você não consegue fazer outra coisa a não servir a Ele, porque você se entregou para Ele. Você faz de coração. O que você faz? Se você prega, se você é pastor, você prega. Se você é cantor, você vai louvar. Você quer falar de Deus com as pessoas. Você quer viver para Cristo, né? E o meu testemunho é muito lindo, porque Jesus falava comigo, usava as pessoas nas igrejas para falar comigo, entregar que tudo seria no tempo dele, que não era para mim parar de cantar, não desanimar nunca. Não desanime, porque eu sou contigo. E me entregava várias vezes, várias igrejas diferentes que eu ia, e Deus me entregava, que era para não parar. E eu sempre sentindo a presença de Deus, e tendo a certeza que Deus estava comigo nos meus louvores. E sempre falando comigo. Que era no tempo dele, no tempo dele, no tempo dele, no tempo dele. Que era para não parar e não deixar de louvar. Aí um belo dia eu fui ao monte, eu sempre vou ao monte, às vezes nós temos que estar indo sempre. E ao monte é um momento de você com Deus, né? Você ir procurar um lugar assim, que é você e Deus, conversar com Deus, falar com Ele, santificar com Deus. E aí um belo dia eu estava no monte e uma irmã lá na igreja, uma senhorinha, tinha descido do monte, chegou lá embaixo, tinha acabado de descer lá o monte lá, e Deus falou com ela que ela tinha que voltar e falar comigo. Daí ela voltou, daí uns meia hora que ela tinha descido, ela voltou. E voltou e falou, vocês estão... Tinha eu e mais 2 pastores, e ela falou assim comigo, vocês estão juntos? Estamos sim. Porque eu desci e Deus me incomodou para mim, que eu me falou que é para me voltar para orar com vocês. Falei, tudo bem, glória a Deus por isso. E nós se juntamos ali, damos a mão uns aos outros e começamos a orar. E ela começou sendo usada por Deus ali, falando comigo. Com nós 3 primeiro, depois falou comigo. Foi só comigo. Que o tempo dele tinha chegado e que tudo seria no tempo dele. E o tempo dele tinha chegado. E aqui era para me preparar, porque tinha chegado o tempo dele. E que eu ia viajar muito. Para me preparar que eu ia viajar muito. Tá? E até aí eu não tinha viajado para lugar nenhum. E Deus é tão maravilhoso. Deus não falha. Deus não falha. Nunca falhará. E daí 2 meses depois eu fui. Primeira viagem minha. Surgiu a primeira viagem que eu vim fazer. Fora da minha cidade. Em outra cidade, que foi a primeira viagem que eu fiz foi
de São Gonçalo, moro em São Gonçalo, foi em Cabo Frio. E daí para cá, Deus abriu as portas e eu comecei a ir para as igrejas, para outros lugares, cantar em outros lugares, e Deus está cada dia mais abrindo a porta, mais viagens para fazer, e Deus é maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus por isso. Sou feliz por louvar para Deus e que Deus possa me permanecer assim, a presença dele. Porque eu sem ele não sou nada. Amém? Agora a gente não pode deixar de pedir aí as redes sociais do nosso querido, da nossa querida convidada, né? Nessa tarde, nessa noite e nessa manhã internacional aqui pelas rádios da assessoria. Você vai acompanhar agora as redes sociais e onde encontramos as canções da nossa cantora, da nossa convidado dessa tarde. A minha louvor está lá nas plataformas, todas as plataformas tá lá tocando. Pode ver lá. Tem uns 8 louvores só que eu botei lá nas plataformas. Eu acho uns louvores melhores, entendeu? Todos eles são, acho lindos, mas tem uns que você acha que é melhor, né? Que é mais bonito. Tá lá nas plataformas, tá lá na Instagram, YouTube, tá no Face, tá em todos os lugares, tá? Tocando nas rádios online também. Tá para ir para 93, em nome de Jesus que vai, vou estar colocando lá também, no 93. Deus é maravilhoso e se Deus quiser tudo vai acontecer do jeito dele, não do meu jeito, no tempo dele. É só colocar lá Eduardo Pacheco, tá? Escrever lá Eduardo Pacheco que vai estar lá os louvores do lá, tá bom? Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por ter essa bênção que Ele me dá. Esse dom que Deus me deu de louvar para Ele. E que seja assim a vontade dEle. Amém?